Olá pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que eu não trago nenhuma palavra, faz muito tempo que eu não compartilho nada. Sabe por quê? Porque eu estava preocupada demais com as minhas coisas, preocupada demais com os meus afazeres, preocupada demais com situações que são colocadas diante de nós, situações que Deus ele permite, às vezes para nos testar, às vezes para provar nossa fé. Eu estava ocupada demais com as minhas lamentações, preocupada demais com as coisas que eu tenho que fazer, preocupada demais com as coisas que eu preciso fazer. Muitas das vezes nós passamos por muitas situações que não tem como entender, né? Situações às vezes que mexem com o nosso sonho, situações às vezes que mexem com a nossa família, que mexem até mesmo com a nossa fé, né? E essa madrugada eu estava orando e eu coloquei numa rádio que eu gosto de ouvir, e bem na hora estava passando uma mensagem de Lucas 10:38, que fala sobre Jesus quando ele visita Marta e Maria. Ali mostra duas irmãs. Mostra duas irmãs. Uma parou tudo que estava fazendo para ouvir Jesus e a outra continuou com seus afazeres, né? E eu vim aqui compartilhar com vocês exatamente sobre essa passagem, porque não é só com os afazeres da casa que nós ficamos preocupados. Às vezes nós ficamos preocupados com a nossa situação, às vezes nós ficamos preocupados demais com a nossa situação, preocupados demais com aquilo que vem sobre nós, preocupados demais com coisas que não cabe a nós resolver, cabe a nós orar. Cabe a nós orar, porque Deus ele é um Deus justo, ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que ele ouve as orações, ele nunca deixou nada. Hoje, eu ouvindo essa passagem de madrugada, eu comecei a me lembrar de todas as coisas que o Senhor já me deu, sabe? No meu casamento, na minha vida particular, na minha saúde, no meu trabalho, na minha casa. Eu sempre costumo dizer, e eu profetizo todos os dias, que a minha casa é um lugar de milagre. Aonde eu estiver vai ser um lugar de milagre, porque eu sou um milagre. A minha família é um milagre, meu casamento é um milagre, o meu filho é um milagre, os meus animais são um milagre. Então, às vezes demoramos para entender certas coisas com Deus, porque estamos ocupados demais com aquilo que não pertence a Deus. Estamos ocupados demais com as mentiras que nos contam. Estamos preocupados demais com aquilo que nós precisamos fazer e se esquecemos que o nosso foco é só orar. O nosso foco é confiar. É querer estar com Jesus, é querer entender que Deus está no controle de todas as coisas. Isso está aqui na palavra dele, não sou eu que estou dizendo, está escrito na palavra que Deus está no controle de tudo. E se ele está no controle de tudo, ele também está no controle de todos os meus pensamentos, de tudo aquilo que acontece à minha volta, de tudo que eu tenho que fazer na minha casa. Que nós hoje possamos entender que Deus está no controle de tudo. E que em primeiro lugar hoje, e eu fiz isso hoje, eu levantei, eu pensei, tenho que fazer isso, fazer, mas em primeiro lugar, eu vou sentar e eu vou ouvir Deus. E depois eu vou falar dele. Amém? E eu profetizo sobre a vida de todos aqueles que ouvem uma mensagem, um louvor, essa própria mensagem, eu profetizo sobre a vida de cada um. Que cada um de nós possamos estar presentes quando Jesus chegar. Esteja presente quando Jesus te chamar pela madrugada para orar. Que todos nós estemos disponíveis para ouvir Deus, para dar um tempo de parar tudo. Quando Jesus permitir que nós enfrentamos uma luta, uma batalha, que nós possamos ouvi-lo, porque nesse momento ele vai dizer o que precisa ser feito, como nós temos que fazer. E não buscar pela nossa própria força.
Então, que nós não ficamos ocupados demais com aquilo que nós temos que fazer, mas que nós nos ocupamos com aquilo que está aqui, com a palavra dele, com o que ele diz, com o que ele quer, porque ele sim pode todas as coisas. Eu declaro um dia abençoado, uma quarta-feira abençoada, repleta de paz, repleta de alegria, que você possa parar e ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor todos os dias.